A cor rosa do voluntariado é mundial, é a cor do amor. Então, o certo do voluntariado é a cor de rosa, porque é o amor, né? Porque o nosso trabalho é dar amor, né? Eu acho que o prazer de você poder se doar, essa capacidade, essa tempo que nós temos de nos doar é um bem muito prazeroso. Eu acho que nós, como voluntárias, nós recebemos muito mais do que nós doamos. É o prazer que nós temos, a alegria de ver um sorriso, principalmente no meu trabalho, que eu trabalho só com as mulheres de câncer de mama, o carinho que elas têm conosco depois, eu falei assim, vocês foram as únicas que nos apoiaram, que nos entendem. Então é muito prazeroso o nosso trabalho e eu adoro o meu trabalho. É uma coisa que brota no coração. A pessoa tem que, acho que, ter esse dom de querer ser voluntária, ter amor ao próximo e desempenhar o seu papel. Olhar no olhinho dele, poxa, não ter receio do abraço, de um beijo. Você está aqui para isso. Quem tem essa oportunidade de se doar, não deve deixar passar, porque a vida é muito curta. O bem que você pode fazer para uma pessoa, um carinho, um sorriso, isso não há dinheiro que pague. Eu sempre falo para todo mundo que isso aqui é uma bênção. Eu sou mais ajudada do que eu ajudo. Tudo o pouco que eu faço, mas eu sou mais ajudada do que eu ajudo, realmente. Eu acho que o maior benefício do trabalho voluntário é você estar literalmente participando das mudanças que você quer ver no mundo. Se você tem vontade de ajudar o próximo, não se deixe levar pelos outros. Porque às vezes tem pessoas que desmotivam, a gente fica desmotivado com os problemas. Pega essa sua vontade e venha. Venha por você. Quando em 1997 foram formados os centros de voluntariado no Brasil, logo em seguida veio a Lei do Serviço Voluntário, que foi muito importante porque ela trouxe uma clareza de qual era o papel do voluntário na sociedade. Então acho que foi um papel importantíssimo do governo, na época do governo federal, de trazer uma lei, a Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 98. Muito da lei está inserida no próprio conceito, que o trabalho voluntário não tem remuneração, não gera vínculo empregatício, é uma atividade realizada sem contrapartida, de maneira espontânea. Eu acho que voluntário você não se torna de repente. Eu acho que eu nasci assim. Porque desde pequena a mamãe disse que eu tinha mania de dar tudo para os outros. Até as crianças que vinham brincar levavam todos os meus brinquedos, depois eu chorava que eu não tinha, mas eu já tinha dado tudo. E foram os portugueses que trouxeram o sentido de filantropia, o sentido de caridade. Os portugueses são muito preocupados culturalmente pelo futuro, o bem-estar futuro, o bem-estar dos seus filhos e assim por diante. E isto significa tomar conta da doença, tomar conta da velhice, tomar conta dos desamparados. E foi assim que a sociedade portuguesa, vindo para cá, começou a proteger aqueles que menos podiam e criaram vários institutos, criaram as Santas Casas de Misericórdia. Era uma união de religião com filantropia. Foram criadas a Beneficência Portuguesa, que até hoje funciona. Os portugueses têm muito esse sentido e assim a coisa foi indo até não há muito tempo atrás. E foram assim, mais as senhoras que se reuniam para fazerem ajudarem as pessoas. Não tem como falar do movimento do voluntariado no Brasil, e aí vamos para essa era mais moderna, né? Sem esquecer da Dona Ruth Cardoso, que foi uma figura muito importante, aliás, a promotora, incentivadora para a formação de centrais de voluntários, que fez todo o movimento do marco legal do terceiro setor e tudo. Temos a Dona Zilda Arnes, eu acho que o exemplo da pastoral, de que maneira o voluntariado poderia ser uma atividade muito simples, né? Com a questão da pastoral da criança, que é a própria comunidade envolvida, né? Os voluntários daquela comunidade envolvidos, né? Na questão
do soro, né, que ficou uma referência da multimistura e de outros projetos que ela desenvolveu com tanta competência e que permanecem hoje com a pastoral. Temos o Betinho, que foi uma referência também no movimento contra a miséria e a fome. Em 2001 foi comemorado e decretado pela ONU o Ano Internacional do Voluntário. E acho que foi no Brasil uma grande mobilização da sociedade e até uma consciência da sociedade desse novo papel do voluntário, né? Entra agora, né, a partir de 5 de dezembro agora de 2010, da década do voluntariado, né? É importante lembrar que no Brasil a gente tem uma data em que a gente comemora o trabalho voluntário no nosso país, que é o dia 28 de agosto. Eu falo assim, por favor, descreva para mim como é o voluntário no passado, há 10, 15 anos atrás. E as pessoas sempre vêm com aquele adjetivo, não, uma pessoa que quer ajudar muito ao próximo. Eu falei, não, descreva como se fosse uma pessoa. E até hoje, ó, faz 4 anos que eu faço essa brincadeira. Até hoje é o mesmo perfil. É uma senhora da sociedade que tem muito dinheiro, tempo livre, e até o vestido, que usa um vestidinho rosa e tem luvinha de cetim, essa luvinha de cetim não, de rendinha e tal. Então era essa a imagem que as pessoas tinham no passado de trabalho voluntário. A grande maioria das voluntárias eram senhoras acima de 60 anos, né, que tinham parado de trabalhar e viram no voluntariado uma perspectiva de se sentir úteis, né? Mas com o passar do tempo a gente observou que esse grupo foi ficando cada vez mais eclético. Então a gente tem pessoas de 30 até pessoas de 80 anos no voluntariado. A gente chega a uma altura que os filhos casaram, os netos estão grandes, ou às vezes o marido alguma que perdeu o marido, alguma coisa, e fica assim um vazio na vida. Então elas vêm preencher com o trabalho voluntário. Então, o voluntariado é basicamente aquela atitude, né, de você doar o seu talento, a sua capacidade em função do outro. E isto resulta no quê? Resulta num desenvolvimento do outro e da própria pessoa, que sempre uma via de duas mãos. A pessoa faz alguma coisa para o outro, que ajuda o outro, mas ela também recebe, ela também se desenvolve, ela também cresce. Eu, quando iniciei meu trabalho voluntário, eu fui após a minha aposentadoria. Eu também trabalhava, eu era contadora, né? E eu pretendia iniciar meu trabalho voluntário ajudando na organização do trabalho voluntário, né? Porque eu percebia que muitas entidades, elas tinham voluntários, mas o trabalho não era organizado. O aposentado então volta, a pessoa mais velha volta a estar no espaço público, ela não está só no espaço privado, junto à família, ela passa a estar fazendo parte, compreendendo essa sociedade que ela ajudou a construir, que continua então ajudando a construir, e passa a inserir essa pessoa num lugar social que ela perdeu. Porque quando você está em atividade, você tem vários papéis sociais e está inserido no mundo público. Sempre eu trabalhava na USP, numa biblioteca da Faculdade de Saúde Pública, 30 anos. Quando me aposentei, achei que eu era a própria vagabunda. Eu não fazia nada. Não pode falar essas coisas, pode? Pode falar. Vocês apagam. Aí eu quis ser voluntária, fazer algo para alguém. Minha filha, quando era estudante, naquelas horas de folga, ela vinha à Santa Casa, então ela vinha contar histórias, às vezes trocar fraldinha, e ela sempre falava, mãezinha, você tem que ir à Santa Casa. Eu falei, quando a mãezinha se aposentar, eu prometo, eu vou para a Santa Casa. O trabalho voluntário nosso é o que eu estava dizendo, precisa de muita dedicação, você precisa ser forte, porque muitas vezes nós batemos com situações bem difíceis, até para a gente aguentar, né? Porque são às vezes casos assim que a gente vê que emocionam a gente e tudo, e nós não podemos passar essa emoção
num momento que estamos com a família e tudo isso, porque senão nós vamos estragar tudo. Nós estamos aqui para amenizar a situação difícil das pessoas e não para complicar, né? Cheguei a fazer um curso de voluntariado no nosso lar, mas aí tinha que trabalhar com os doentes. E aí eu li no Estadão o curso daqui. Fui, me inscrevi, fiz o curso e vim aqui para o artesanato, graças a Deus, porque trabalhar com doentes não dá de jeito nenhum. E aqui, pelo menos, a gente está trabalhando para eles, não com eles. Como eu vim para cá foi que eu queria fazer um trabalho voluntário, mas não tinha coragem de trabalhar com os doentes. E aí eu fiz o curso e aí eu soube que tinha a parte de artesanato, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Então eu me inscrevi para trabalhar junto com elas. Eu não tenho o menor jeito para cuidar de crianças com câncer, porque eu morro de pena. Apesar de que as crianças estão super bem tratadas. O que eu posso fazer? Eu sou jornalista, então eu escrevo coisas, eu faço palestras em escolas contando o que acontece. Isso quer dizer o seguinte: cada um dá o que tem. E isto é o princípio do voluntariado, mesmo aqui no Centro de Voluntariado de São Paulo. Dê a sua parte, dê aquilo que você pode dar. E aí o trabalho fica, na verdade, muito bom. Eu acho que se não tivesse feito esse trabalho, eu teria ficado maluca dentro de casa, né? Então, para mim foi muito gratificante, muito bom. E a gente trabalha com as crianças até a parte da manhã, terça e quinta, e no artesanato, né, com a mãe das crianças, as crianças. A gente ensina um pouco de cada coisa, né? E à tarde eu trabalho em outro setor, que é a cintilografia, né? Escuto, qualquer coisa eu posso falar. Às vezes um carinho, ajudar, por exemplo, está difícil de pegar a veia, a gente percebe, a pessoa está nervosa, então eu ponho a minha mão sobre o ombro, quando é uma mulher na cabeça, assim, uma coisa mais sutil. E ela se sente bem, consegue relaxar e o enfermeiro consegue fazer o seu serviço mais a contento. E assim eu vou em cada cadeira. Não, e tem uns que são muito interessantes. Inclusive, um dia eu cheguei e um falou assim: boa tarde. Eu achei ótimo. Eu vi as bandeiras despregadas. Eu falei: não, eu estou na minha hora. Eu falei: a senhora, desculpa, mas eu precisava brincar com a senhora para saber se a senhora ia achar ruim. Eu falei: não, eu não acho ruim. É muito gostoso, porque sempre tem um xiste, sempre tem uma coisinha engraçada. Várias histórias. Muito alegres, mas muito tristes. Eu guardei mais as tristes do que as alegres. As alegres você fica contente quando você encontra, como agora uma moça que é caixa aqui no Futurama. Eu sempre conto para as meninas. E eu estava na fila do caixa para as compras que eu tinha feito e ela olhava para mim e dizia assim: nossa, será que eu tenho alguma coisa diferente? Aí quando eu cheguei bem perto, ela disse: a senhora não está me reconhecendo não? Eu disse: ai meu Deus, da onde será? Ela disse: se não fosse a senhora, eu não estaria aqui hoje. A senhora me deu tanta alimentação quando eu operei o estômago. E eu parei e disse: então lembrava o nome dela de jeito nenhum, porque era tanta gente que a gente atendia, às vezes assim, dando uma colher de comida para cada um, que eram 6 camas, então dava uma para ninguém, enquanto essa aqui engolia, dava para outra, então você guarda mais ou menos a fisionomia, mas o nome, então, nem pensar. Num bairro totalmente diferente, eu nunca tinha ido, sei lá, eu estava pela rua, andando assim, qualquer coisa, senti um abraço, assim por trás, levei um susto, não é? Porque hoje em dia você tem medo da sombra. Aí assim, me voltei e ela falou: não lembra mais de mim, né? Eu falei: olha, minha filha, eu tenho visto tanta gente me abraçando e eu não lembro de você. Ah, meu amor, você me serviu tanta sopinha, você conversou tanto comigo, eu sou fulana, da Santa Casa. Aí pronto. Aí os abraços, o derrame do amor. Esse me marcou muito. Na rua. E por trás ela dizia: eu conheço você de costas. É duro de escutar.
a minha vida como mulher, como mãe, como esposa, como filha, nunca foi muito fácil. Sempre eu lutei muito. Esses 12 anos da minha vida, que eu dediquei como voluntária, tudo isso que eu aprendi, porque eu não fui voluntária nem com 40, nem com 50, eu fui ser voluntária depois dos 60 anos. Foi a melhor coisa da minha vida. Eu consegui compreender melhor até meus filhos, compreender melhor minha mãe, compreender melhor as pessoas que vivem ao meu redor, os meus colegas, sabe? E consegui também ver que quando você passa por um trabalho, por uma vida onde você sofre perdas de filha, de mãe, de irmã, você vê que não é só você que passa por isso, né? Porque quando acontecem certas coisas com a gente pega e diz assim para Deus, ai, por que eu? Né? O Dr. William, por exemplo, é uma pessoa que nós trabalhamos faz tempo e ele é um parceiro muito grande nosso aqui no INCOR. E ele acho que pode dar uma opinião sobre as voluntárias aqui, né, doutor? As voluntárias são excelentes e já acostumamos com a presença delas, né? E que nos auxilia muito, principalmente em relação à informação dos pacientes, quando eles vão, uma orientação muito mais minuciosa, e elas colaboram bastante. A gente percebe que o fluxo vai bem melhor. Ainda bem que nós temos elas para nos ajudar. Eu só tenho boas recordações de voluntários quando vem à minha mente. Elas realmente ajudam demais a secretaria, orientam os exames, elas deixam os pacientes mais tranquilos, porque elas explicam numa linguagem que o paciente possa compreender o exame. Elas realmente são agentes facilitadores, não só para o paciente, quanto para a gente também. Não, ainda não. Ele tem aquele papelzinho branco? Aquela carteirinha branca? Não. Deve estar com ela. Com certeza ela vai dar para a senhora o resultado do exame. Só a senhora aguardar um pouquinho. Mas quando tem o cartãozinho, tem que aguardar um pouquinho. Aonde que ele vai? Encheu a gente. No início, tudo que é novo gera um pouco de polêmica. Há 10 anos atrás, a gente observava que muitos médicos criticavam o voluntariado, achavam que eventualmente pessoas que eram leigas na área de saúde poderiam atrapalhar o nosso trabalho, né? Dando palpites, eventualmente questionando conduta na frente de paciente. E hoje a gente observa que elas são muito bem treinadas e elas só têm a acrescentar no nosso trabalho. Tanto o médico como as enfermeiras nos tratam com muito carinho. E eles têm muito respeito com a gente e também nós respeitamos o trabalho das enfermeiras e dos médicos. Nós não nos envolvemos em nada com eles, né? Nosso trabalho dentro de um hospital é exclusivamente apoio ao paciente. Não é um trabalho fácil, porque fazer o bem também, por incrível que pareça, também é difícil. Porque não é todo mundo que às vezes entende assim. Nós já escutamos várias vezes que a gente está aqui porque não tem o que fazer em casa, e a verdade não é essa. A gente está aqui porque dedica o seu tempo a uma causa, não é? O aposentado é aquela pessoa vista pelas outras pessoas como uma pessoa que perdeu o seu lugar, que não tem mais espaço, que não tem mais o que fazer, que é a praga da previdência. Então essas pessoas vivendo socialmente, voluntariamente ativas, elas se reinserem. Eu acredito que esse é um trabalho que devia ser mais divulgado, né? Porque afinal de contas, um serviço que as pessoas fazem sem qualquer finalidade lucrativa, só para ajudar o próximo,
é uma coisa muito bonita, é exercer a cidadania. O governo não dá um sorriso, o governo não passa a mão na cabeça, o governo não ajuda uma mãe que veio lá do Nordeste com uma criança com câncer. O governo pode dar condições, mas ele não dá amor, não dá essa coisa humana, que é o que o voluntariado faz. A gente tem um planeta maravilhoso, que nos dá tudo, sem pedir nada em troca. Quer dizer, a gente tem um planeta que é voluntário, que está ali nos abraçando e nos acolhendo, e que nós precisamos cuidar dele e das pessoas, né? E quando eu falo no planeta, não falo na questão só do meio ambiente, é lógico que muito importante, mas principalmente das pessoas, para que esse planeta continue aí muito bonito, muito azul e muito querido por todos nós. Enquanto eu tiver uma cabeça boa, pensante, enquanto eu faço isso com bastante facilidade, apesar da idade, Deus me deu essa graça. Então eu quero continuar. Na nossa vida a gente sempre quer mais. E você aprende no voluntariado que você não precisa de tanto. Eu acho que isso é uma lição muito grande que a gente leva daqui. Sabe? Você torna a sua vida mais fácil, mais descomplicada. Eu acho que é uma das lições muito boas que a gente leva do voluntariado. Você começa a dar valor, grandes valores em coisinhas pequenas.